o Presidente tinha estado aqui no Ataque Rápido, também num episódio extra, onde até nem focámos muito a questão do treinador, porque, honestamente, nem era quase tema na nossa cabeça, obviamente. Mas eu até tive o cuidado de hoje de manhã ir ouvir o que o treinador falou e agora que ouço o que ele falou, percebo, ok, se calhar havia aqui sinais, mas não os interpretámos dessa maneira, porque o Presidente está aqui, fala de se estar satisfeito, mas a verdade é que depois há uma derrota e há uma saída. Porquê é que isto acontece? Porque, como em todo lado, nós treinadores, quando entramos num clube, estamos sempre um dia mais próximo de sair. E aquilo que aconteceu foi que eu saí como todos os outros treinadores saíram de Vitória. Eu, quando vou para a Vitória, não quer dizer que eu não merecesse ir, porque isso são outras questões, mas o Luís não merecia sair. Na minha interpretação, um treinador que faz a segunda volta que ele faz, que não conseguiu a Europa, ok, mas recupera 8 ou 9 pontos. Não se percebe. Sim, morre ali um bocadinho na praia, não se percebe mas qual é que é a necessidade disso acontecer. Então eu nunca estava, ainda há pouco disse aqui que eu não estava à espera de poder ir para o Vitória em junho, por causa disso mesmo. E pronto, eu acho que aqui acaba por acontecer um bocadinho o que aconteceu com os outros, mas felizmente nós conseguimos sair com um título. É tão simples quanto isso. Eu ouço adeptos, nós temos aqui um colega que é vitoriano e que também nos vai passando muito essa sensação. Para os adeptos foi algo incompreensível. E os adeptos do Vitória, às vezes mesmo ganhando, não estão satisfeitos e apontam o dedo ao treinador. E eu lembro perfeitamente de, na derrota com o Santa Clara, ir ler os comentários, e alguns comentários são contra o treinador, mas acredito que isso há sempre, não é? Mas acredito que 99% das pessoas ficou absolutamente surpreendida com essa decisão. E a verdade é que o tempo também não trouxe propriamente sinais, pelo menos sinais visíveis, resultados. Claro que quem está, o Mr. Gil Lameiras, está claramente a preparar se calhar a equipa mais para a próxima época, porque o objetivo europeu já há muito que fugiu, mas não se sente que, ok, esta chicotada fez bem. Se calhar não era propriamente uma questão para te colocar. Aquilo que eu sinto, eu posso dizer só aquilo. Continuam a ouvir? Continuamos a ouvir. Eu posso dizer que. Eu posso dizer aquilo que eu senti e aquilo que eu sinto. Agora, sim, claro. O que é que está a acontecer? Isso já seria especular e também não é esse. Mas aquilo que eu senti na altura. Nós faltavam-nos 9 pontos para fazermos a melhor época de sempre de Vitória. E quando digo melhor época de sempre, nós não podemos colocar a melhor época de sempre de um clube só com a pontuação da Liga. O Vitória tinha 2 títulos, com esta época teve o 3º, ou seja, comparativamente, na minha forma de ver as coisas, nós temos que ver quais é que são as épocas em que houve títulos conquistados. E as épocas em que houve títulos conquistados, o Vitória terminou no máximo com 40 pontos. Nós estávamos a 9 de conseguir ser melhores numa competição, que foi a Taça da Liga, e fazermos melhor do que o Vitória tinha feito quando conquistou títulos noutras ocasiões. E depois, se nós formos pegar em tudo aquilo que foi o contexto da época, a forma como se começou o campeonato, a forma como nós começamos a correr, porque aquilo que se sente é que nós começamos a correr de trás, não vamos andar aqui com coisas, porque entrar até setembro, não é? Com aquele sai, não sai, sai, não sai, já 3 ou 4 jornadas estariam decorridas quando isto fecha. Nós não estamos a correr, não estamos a partir, não é igualdade, porque igualdade ninguém parte, mas pronto, estamos a correr ainda com o processo em andamento, ou estamos a começar com o processo em andamento, e isso aí retirou-nos alguma estabilidade. Depois nós conseguimos estabilizar, conseguimos ir fazendo as nossas coisinhas, porque quer queiramos, quer não, nós íamos conseguindo pontuar e aquilo ia fugindo mais um bocadito para cima, para baixo, mas pronto, mas íamos conseguindo levar as coisas. E aquilo que eu sinto é que não há nem que se ganhe um título, não há nem que podia se tornar desta época uma época extremamente positiva, que bastava a comunicação
ser diferente e a comunicação ser diferente. Não é só o verbal, é comportamental também, obviamente, porque isto, despedir um treinador é comunicar. Claro. Acabou por fazer com que um ano em que podia ser de uma preparação fantástica para a próxima época, pronto, foi colocado de parte, deixou de fazer sentido, porque nós em 9 jogos teríamos de fazer 9 pontos e obviamente que ninguém sabe o futuro, podemos fazer 9 derrotas, mas também podemos fazer 9 vitórias e isto é futebol, mas eu acredito que nós iríamos conseguir fazer 9 pontos. A este momento o Vitória já está na sua melhor época de sempre no que diz respeito a conjugar duas competições. Ganhou uma e superou os 40 pontos que tinha, que salvo erro foi na época do Rui Vitória, que a outra tinha sido com 38 pontos, salvo erro, e nas duas tinham terminado em 9º lugar. E eu acho que era algo que nós íamos conseguir, eu acredito mesmo que nós iríamos conseguir superar, e o Vitória em si, pronto, já o conseguiu. Há mágoa nesta altura em relação a isto? Não, mágoa não existe, nem na altura existiu. Sentimento de justiça ou injustiça é diferente. Certo. Aí, claramente que senti que foi uma injustiça enorme. Uma injustiça enorme e mais do que isso, foi um momento em que eu senti que sempre defendi um projeto porque nunca ninguém me viu a colocar em causa aquilo que fossem as políticas de contratações, quando em contratações de saídas de jogador, não só as contratações que entravam, mas os que saíam, nunca ninguém me viu a colocar em causa isso e sempre me viu a defender o projeto, e nesse aspecto sempre o fiz primeiro porque eu acreditava, sabia que ia ser trabalhoso, mas acreditava. Depois porque eu tinha uma coisa que era, ao acreditar tanto nisso, todas as minhas decisões passavam por aquilo que era sempre o futuro do clube e valorizar jogadores e todas. Inclusive a utilização da equipa B era muito nessa perspectiva. Muito. Eu cheguei a tomar decisões para conseguirmos valorizar mais a equipa B porque era importante para nós que a equipa B ficasse na fase de subida. Certo. Não pela subida à segunda liga, mas pela manutenção garantida logo, porque a Liga 3, e ainda agora se viu, sim, o Braga desceu de divisão. A Liga 3 é muito difícil o processo da manutenção depois, porque se entram ali equipas que não estão habituadas a lutar por manutenções, aquilo fica um bocado... É uma espiral. É muito difícil. E então, nós garantirmos 4 lugares era importante e muitas vezes tomei decisões nesse registro de não, vamos tentar ajudar aqui também a que isto já fique garantido e a partir daqui isto também dá para ir lançando depois outros miúdos. O caso do Verdi, o Ziga já começou a jogar na primeira fase, mas o Verdi começa a jogar muito na segunda fase do Vitória. Agora, por acaso, não sei tanto se ele tem jogado ou não, mas na altura ele já estava a jogar muito e depois havia lá mais miúdos. O JP, que ainda é um miúdo de 16 anos, que também era previsível que ele pudesse aparecer. O Kiko também dos Júniors, pronto. Havia aqui uma série de coisas que estavam em ligação e todas as minhas decisões iam nesse sentido. E aquilo que eu senti foi, eu sempre defendi o projeto e num momento de maior fragilidade da minha parte não houve suporte nenhum. Eu não senti mágoa, mas senti injustiça nisso. Ainda para mais quando nós já tínhamos conquistado um título para o clube, que era o 3º título e era o único título que esta direção tinha. Aí eu admito que fiquei... O sentimento de injustiça foi grande. Mas não valeu a pena ficar preso muito tempo a esse sentimento porque é futebol. É futebol.